Chegou a hora. Chegou a hora, tá na hora de mostrar aquela matéria exclusiva que nós chamamos aqui. Muita comoção no enterro do árbitro de futebol que morreu depois de passar mal durante um teste físico de rotina que é realizado pela Federação de Futebol do Rio, a FERJ. Testemunhas afirmam que o teste era muito, como é que eu vou dizer, muito pesado, né? E que exigia muito de quem estava fazendo o teste, e que foi realizado no dia de temperaturas elevadas. Para entender, vamos ver a reportagem de Salutiel Filon. Roda que eu quero ver. A despedida aconteceu sob forte comoção. Felipe da Cunha Oliveira Cabral, de 30 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. A mãe precisou ser amparada. Abalada, a família preferiu não gravar entrevista. O árbitro de futebol morreu nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Felipe deu entrada na unidade após ter passado mal durante um teste físico realizado no sábado passado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. No meio da bateria do teste físico dele, ele passou mal, logo foi socorrido, correram com ele para a UPA da Taquara e a partir daí ele começou a receber os primeiros tratamentos. Então ele chega no hospital e recebe uma bateria, é feita uma bateria de exames e aí há uma constatação de um problema renal e a paralisação do fígado. E a partir daí, né, aumenta-se completamente todo o tratamento e a necessidade de transferir ele para um outro, porque a partir daquele momento há também a necessidade do transplante do fígado. E, lamentavelmente, ele sofreu 2 paradas cardíacas e veio a óbito. O laudo que aponta a causa da morte do rapaz não foi divulgado, mas colegas suspeitam que as condições da prova, realizada sob forte calor na Vila Olímpica do Mato Alto, na zona oeste da cidade, tenham contribuído para a morte. Além disso, também há suspeita de negligência durante o socorro a Felipe. Um amigo que preferiu não gravar a entrevista, mas que também participou do exame, nos contou que mesmo caído no chão, o árbitro só foi socorrido após o final do teste. Desacordado, ele teria sido colocado numa ambulância, mas só foi levado para uma unidade de saúde cerca de 30 minutos depois. O motivo da demora seria que, sem a ambulância presente no local, a prova teria que ser paralisada. A partir de 2008, houve uma implementação de um novo teste físico que, sem dúvida nenhuma, é muito mais rigoroso. Então, o árbitro, para ele passar neste teste físico, ele tem que estar treinado verdadeiramente e não pode ter nenhum problema de saúde. Por isso, há a exigência de que, para todos os árbitros que façam teste físico no Brasil, ele apresente um atestado médico assinado por um cardiologista. Ainda segundo a testemunha, os testes físicos da FERJ costumavam acontecer à noite. Mas desta vez, mesmo com os alertas de calor extremo para o dia, o exame aconteceu na parte da manhã, com temperaturas perto dos 35 graus. É uma imposição que tem natureza excludente. Quem não passa, não consegue elaborar a própria profissão, que são certificados pela própria instituição esportiva. A FERJ não investe o mínimo na formação física dos profissionais, gera custos, tristeza, risco de morte e agora fatalidade. Nas redes sociais, a Federação de Futebol publicou uma nota de pesar lamentando a morte do árbitro. A postagem recebeu críticas, principalmente sobre o horário de realização do teste. Por meio de nota, o Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, pertencente à FERJ, associou a morte de Felipe a um mal súbito durante a realização dos testes físicos de rotina. A nota também afirma que o rapaz foi imediatamente levado para a unidade de saúde mais próxima. Felipe fazia parte do quadro da FERJ desde 2015 e foi promovido aos profissionais em 2018. Arbitrou partidas importantes nas categorias de base. Formado em educação física, foi nadador profissional, com passagens pelo Vasco e pelo Botafogo, além de ter feito parte da seleção carioca de natação. Olha aqui, gente, isso até acontece pouco, sabia? Porque se comete muito abuso nesses testes físicos. Isso acontece nas Forças Armadas, né? Às vezes não fica se sabendo, mas muita gente passa mal. Né, de forçarem a barra na preparação, na academia, até das polícias militares pelo Brasil. Né? Isso acontece com o jogador de futebol que é treinado, é acompanhado com todo rigor, mas quando colocam no verão jogar às 11 da manhã, por exemplo, é uma loucura o que se faz com os atletas e com pessoas que precisam do vigor físico quando se abusa nesse tipo de teste.
Vamos trazer de volta o Salutiel Filho para comentar, trazer atualização e mais informações sobre essa notícia. Salu! Olha, Clóvis, hoje eu acompanhei o sepultamento do Felipe, como vocês viram ali, muita comoção, não poderia ser diferente. Um rapaz de 30 anos, 9 anos nessa carreira de arbitragem. Ele entrou ali na FERJ em 2015, já em 2018 começou a apitar jogos importantes, jogos profissionais de categorias de base e também jogos profissionais. Era um rapaz atleta, era nadador profissional também. Então imagina só a família receber a notícia de que o filho, né, o sobrinho, o neto, teve um mal súbito durante um treinamento da arbitragem e foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde, porque esse teste ele foi realizado na manhã do sábado passado, quando as temperaturas do Rio de Janeiro estavam em torno dos 35 e dos 36 graus. Levando-se em consideração a sensação térmica, que é sempre acima, e levando-se em consideração também que este teste para arbitragem aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro, no Mato Alto, na região ali do Mato Alto, que é uma região onde as temperaturas costumam estar sempre acima da média. Então, o que se questiona, amigos principalmente questionam neste momento, colegas dele de arbitragem, é de que por que realizaram este teste naquele momento, durante o dia, onde a temperatura estava muito alta. Não transferiram esse teste para o final da tarde ou iniciozinho da noite, quando as temperaturas estariam mais baixas. Inclusive, conversando, as pessoas não quiseram gravar a entrevista, elas estão muito abaladas, os familiares, então, nem se fala. A mãe precisou ser amparada, como vocês viram ali. Eu acho que a família não tem nem cabeça para pensar nestas questões neste momento, mas o pouco que eu conversei com colegas dele ali, estes colegas, eles alegam exatamente essa questão da temperatura. Temperatura alta, um treinamento pesado sob o sol forte, e eles acreditam que isso com certeza influenciou nesse quadro de saúde que provocou problemas renais e paralisou o fígado do Felipe. A gente ainda aguarda um laudo médico, a causa-morte de fato do rapaz, para a gente poder saber o que de fato provocou a morte dele, mas o que se tem são as denúncias ali de colegas. E mais, Clóvis, eles denunciam negligência no atendimento, porque o que acontece? Para estes testes serem realizados, é necessário ter ambulância com paramédico no local. Mas, se essa ambulância, por exemplo, sair, ela desfalca, então, o atendimento médico. E aí o teste tem que ser parado. E, segundo colegas que estavam ali, não quiseram gravar a entrevista, participando deste mesmo teste, o rapaz foi levado, o Felipe, para dentro de uma ambulância e ele ficou aguardando por um bom tempo até que o teste acabasse, terminasse, para que a ambulância pudesse sair, não deixando o local desfalcado. Ora, se você não pode mobilizar uma ambulância, então não tem como ter o teste. Parasse o teste tinha que ser paralisado naquele momento, é o que colegas dele relatam, para que ele pudesse ser imediatamente socorrido. Já a FERJ nega, diz que não, ele foi socorrido imediatamente, foi levado a princípio para a UPA da Taquara e depois, por complicações, foi transferido para este hospital estadual em Nova Iguaçu, onde aguardava um transplante de fígado, tendo essas duas paradas cardíacas logo depois. Clóvis, morrendo na manhã de ontem. Mas fica aqui esse alerta que é feito principalmente por quem é da área, de que os testes são muito pesados e devem ser consideradas as questões climáticas de temperatura do Rio de Janeiro. Clóvis. Muito obrigado, Salutiel. Muito bem, o Salu falou tudo, gente. A verdade é essa. Como eu falei, nas academias militares, né, sempre que se exige em testes pesados, com temperatura que não é adequada para isso, se corre esse risco. Hoje em dia, no mundo todo, há protocolos para se observar mais e evitar problemas graves e fatais. No próprio esporte, né, o futebol demorou um pouquinho, mas agora, por exemplo, o jogador subiu, bateu de cabeça com o outro, na hora é parado tudo, os médicos entram, há até um protocolo em que o médico, ao examinar o seu atleta, ele pode mostrar
um cartão indicando que ele precisa de cuidados especiais, ser levado para o hospital, essas coisas todas. Nas Forças Armadas, de uma forma geral, nas academias militares, PM e outras tantas, vez por outra acontece isso. Denúncia, colégios militares também, né, de famílias denunciarem que a criança ficou, o adolescente, o estudante, ou então o soldado, ficou muito tempo no sol, né, passou mal, ou então foi colocado uma carga de exercício físico muito pesada, numa temperatura inapropriada, e isso acontece muito. Mas não adianta, a gente tem que valorizar a história do ser humano, cada um com a sua diferença, cada organismo é de uma maneira, e preservar a integridade física das pessoas, né? Pelo contrário, às vezes tem até bullying. Quando o cara, eu tô passando mal, não sei o que, passando mal, fica aí, pede para sair, não sei o que. Não tem esse folclore de Forças Armadas, de academias e tal, como se um fosse mais fraco que o outro. Não. Você tem que entender a vulnerabilidade de cada um e até onde um organismo aguenta essa carga de exercício. Olha o que aconteceu aí, o rapaz acabou morrendo. Olha aí, foi atleta, né? Passou por vários clubes, já estava há algum tempo fazendo aí, o cara saudável. Vamos ver agora o que foi. Passou mal, temperatura elevada, forçaram demais, olha o que aconteceu aí, né? Vamos continuar investigando.